Boteco 4.0, o podcast da ABI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou o Cláudio Goldbar, o moderador nada moderado dessa aventura. Neste episódio, vamos discutir o desafio da comunicação de tecnologia. Por que empresas de base tecnológica têm dificuldade em se comunicar com seus potenciais clientes e seus públicos de forma geral? De que forma as áreas de marketing e comunicação podem apoiar o negócio? E como as pequenas empresas e as startups podem começar? As convidadas são Tânia D'Agostin, cofundadora e CMO da Motor de Conteúdo, e Genara Rigotti, jornalista, especialista em comunicação, produção e distribuição de conteúdo. Olá, pessoal! Estamos aqui no 10º episódio do Boteco 4.0, um boteco diferente dessa vez. E conectividade, ou seja, internet, satélite, rede sem fio, esses assuntos são normalmente amplamente discutidos, né, dentro de uma área chamada tecnologia da comunicação. Mas hoje eu estou aqui no boteco, ao vivo, com as minhas duas grandes amigas, a Tânia e a G, e a gente vai virar essa mesa aqui. E a gente não vai falar sobre tecnologia da comunicação, a gente vai falar sobre comunicação da tecnologia. E começa com a minha dor, tá? O que eu noto é que as empresas de base tecnológica têm uma dificuldade enorme em se comunicar com o seu potencial cliente, com o mercado. E aí eu queria saber se essa dor é só minha. G, você que vive nesse mundo de comunicação, né, há muito tempo, percebe essa mesma dificuldade? Ai, percebo, Cláudio. Percebo essa dificuldade. Eu acho que, primeiro, um prazer estar aqui, né? 10 episódios aí do nosso podcast. E acho que é um prazer enorme estar aqui. Mas sim, eu acho que é uma dor que não é só da tecnologia. As áreas técnicas, em geral, têm muita dificuldade de trazer a informação sem o técnico, né? Sem o tecnês ali, né? É uma dificuldade porque eu acho que é o receio de trazer algo errado, sabe? Que o técnico tem isso, assim, ele quer trazer a informação da forma mais precisa. E às vezes, nem sempre a forma mais precisa é a forma com que você consegue comunicar isso com clareza. Então, áreas como a saúde, a ciência, né? Quando você vai fazer comunicação de ciência, né? De uma pesquisa, é super difícil. Quando tu conversa com um cara técnico, trazer a essência daquilo ali. O que de fato o cara que está lendo, ouvindo, vendo, né, pela TV, faz sentido para a vida dele. E o que é simplesmente a parte técnica que é conhecimento, mas que na verdade não vai agregar tanto assim para o cara que está lá, o telespectador, o leitor, o ouvinte. O cliente mesmo, né? O cliente. Você sabe que toda vez que o advogado manda alguma coisa para mim, tá, eu ligo para ele e falo, cara, traduz para mim. E ele escreveu em português, em teoria em português, mas eu não consigo entender, eu ligo para ele e ele me explica. É fácil entender, né? Mas eu acho que tem essa questão também de você parecer mais inteligente escrevendo de uma forma mais formal, sei lá. Será? Eu acho que não é nem o formal. Em relação aí ao direito, né, tem uma linguagem jurídica, né, que entre eles é muito comum. Mas pra gente, ela às vezes não faz sentido, tu não consegue entender, e aí a decisão é a favor ou é contra, meu Deus do céu, né? Então eu acho que tem essa dificuldade, assim, as áreas para se diferenciarem, elas também têm um palavreado, uma linguagem específica, entendeu? Entendi, para cobrar mais, daí o cara tem uma linguagem específica. É isso. Tânia, eu acho que vocês perceberam, né? A Tânia é cofundadora, é uma das cofundadoras, então são 3 meninas, essa história é super legal, da Motor. E a Motor, acho que ela identificou esse problema do mercado e vocês resolvem essa dor como? Então, bom, primeiro super legal que estamos aqui nós 3, né, a G, Cláudio aí, meus parceiros de jornada aí da vida profissional também, então super bacana estar aqui. E essa questão da dor, da comunicação, acho que a gente percebe ela no dia a dia, inclusive na casa da gente, né? Às vezes é uma mensagem por WhatsApp que chega, o outro lado não entende direito. O que a gente percebeu nessa coisa da comunicação, em especial, é assim, ter um olhar para
com quem a gente está se comunicando, né? Porque às vezes para a gente, para as empresas de tecnologia, está muito claro, né? Eu sei o que eu estou falando sobre o quê, mas será que o outro lado entendeu? Então, o que a gente faz na Motor é ajudar os nossos clientes, ajudar as empresas de tecnologia a se comunicar de uma forma clara, que o outro lado consiga entender, sem, como o Cláudio deu exemplo aqui, né? Sem ligar para pedir para alguém traduzir, e pensando sempre numa comunicação no lugar do outro, né? Então, as minhas sócias, a gente sempre trabalhou em empresa de tecnologia, e aí a gente percebia isso, que as empresas e as pessoas às vezes querem muito falar sobre si, sobre os seus projetos, sobre os seus feitos, e aí a gente tenta ajudar a inverter isso, falar sobre como as soluções, as tecnologias ajudam quem está lá na ponta. Entendi. Embora seja B2B, né? Mas ajuda as empresas lá do outro lado, quais são os ganhos que elas têm com essa tecnologia toda que está aí para ser usada mesmo, né? Então, mesmo as empresas de tecnologia que atendem o mercado consumidor, elas também têm essa dificuldade. Elas falam muito mais sobre si, sobre suas características, em detrimento a falar sobre aquilo que vai trazer de benefício. Muito forte, Cláudio. E a gente percebe que isso acontece assim. Não importa o porte da empresa, seja uma startup, seja quem está começando, seja empresas globais, né? Porque o que falta, às vezes, que a gente percebe, em especial é isso, é dedicar o tempo, o mais importante é o tempo, assim, sobre o que a gente vai comunicar, por quê, de que forma, o que a gente vê, muita gente comunicando, produzindo conteúdo de todo tipo, né? Mas olhando muito mais para si do que olhando para quem está lá do outro lado, para quem vai ser impactado e que diferença isso vai fazer para a vida de quem consumiu aquele conteúdo, né? No fim do dia é isso. Será que parte exatamente por ter esse vazio aí, será que os influenciadores digitais não estão preenchendo esse vazio por conseguirem falar aquilo que o público deles querem ouvir em detrimento daquilo que está sendo produzido, sabe? Eu não estou defendendo nem acusando nada, é só me veio quando você falou geração de conteúdo e é impressionante os números que estão sendo atingidos, né, por essa nova mídia, por esse novo meio de comunicação. Será que eles estão ocupando parte desse espaço? Sim, com certeza. Eu acho que assim, nesse ponto, eles representam um dos canais, né? Tá. Porque existem, isso vai permanecer sempre. Tem diferentes canais para quem está do outro lado, escolha aquele canal que faça mais sentido, ou eu esqueci agora, o influenciador que está lá do outro lado, né, com o conteúdo que é relevante. Acho que sim, acho que essa turma veio para suprir um tipo de formato, um tipo de canal, mas complementa. Eu acho que tem várias formas de entregar essa comunicação, né, Gê? E eu acho que, assim, às vezes esses influenciadores, eles falam com um público que não seria atingido das formas tradicionais. Nichado, então. Porque esse comunicador, ele tem um grupo com quem ele se conecta. Perfeito. As pessoas se conectam a ele. E aí ele traz a informação, né? Exatamente para aquele público. Às vezes aquele público não é um público que consome notícia ou que usa outras redes sociais, ou que sim. Às vezes ali está a informação dele, e ali ele tem a dica de uma tecnologia nova, de algo novo que alguém, né, produziu, fez, vendeu. Às vezes ele tem ali. Pensando bem, é por isso que o nosso público nos ouve, né? Porque afinal de contas é que a gente está trazendo a comunicação sobre tecnologia, negócios e pessoas na transformação digital, eventualmente da indústria. Acho que a gente fala bastante sobre outras áreas também. A gente acabou de falar de varejo, acabamos de falar de saúde, e a gente tem um público que está interessado nesse assunto. A gente não teria espaço na Globo, eu acho, né? nem nos canais fechados. Então, quer dizer, realmente a gente é uma forma de a gente atingir um público nichado mesmo, né? Legal. E sabe, essa questão de problema de comunicação da tecnologia, eu percebi isso na Alemanha. E aí fui pesquisar sobre isso, e aí vi o seguinte: a Alemanha é considerado o país mais inovador do mundo pelo índice de competitividade global. Legal, nenhuma surpresa. Mas, apesar de ser primeiro nesse índice, ele é quinto na apresentação de novos produtos ao mercado. Então, tá bom, o cara inventa pra caramba, o cara inova pra caramba, mas
colocar produto do mercado é o quinto lugar. Ou seja, um problema de comercialização, né? Acesso ao mercado. E essa é uma fraqueza bem conhecida na economia alemã e foi batizada de paradoxo alemão. Então vou dar alguns exemplos, tá? O primeiro computador foi construído na Alemanha em 1941. Ou seja, a gente sempre acha que o primeiro computador tem a ver com a Inglaterra ou com os Estados Unidos. O formato MP3 foi desenvolvido no Fraunhofer em 1982. Tá? Nem computador direito existia, já existia o formato MP3. A Mercedes-Benz inventou o airbag em 1971. Tá? E foram outras empresas que se beneficiaram, que lucraram com o airbag. E o exemplo mais recente, tá? A primeira geração da Siri, né, a assistente virtual da Apple, é baseada numa tecnologia que o vencedor do prêmio alemão de inteligência artificial pesquisou. Ou seja, de novo, pesquisa alemã sendo comercializada pelos americanos. E quem assistiu à Batalha Bilionária, o caso Google Earth, sabe do que a gente está falando, né? Sobre essa dificuldade de comercialização. Ali é um caso, quem não assistiu, já fica a minha dica. Normalmente no final do episódio a gente dá dicas, a G e a Tânia vão trazer as dicas, mas a minha é: assistam a Batalha Bilionária. Veja esse mesmo paradoxo aqui no Brasil, sabe? Que tem empresas muito bacanas que desenvolvem produtos muito legais, produtos que são padrão global, e muitas vezes esses produtos ficam na gaveta ou num drive qualquer aí na internet que não conseguem chegar no mercado. E aí, você fala, tá, Cláudio, e aí? É falta de marketing? É falta de comunicação? Será que existe mesmo esse espaço a ser preenchido? Será que o nosso objetivo nesse episódio é exatamente provocar as pessoas a olharem para essa oportunidade? Eu acho que tem que olhar, eu acho que sim, tem oportunidades aqui, tanto no marketing quanto na comunicação, mas tem um ponto que é a questão do negócio. Tá. Que eu acho que aqui está uma grande dificuldade, assim, e aqui eu estou trazendo o que eu percebi ao longo dessa minha jornada, né? A fonte é a voz da tua cabeça. Vozes da minha cabeça. Eu adoro essa fonte. Mas as empresas têm uma dificuldade... não é só do comunicar, é de trazer aquela informação. Agora não é o momento, isso aqui ainda não dá, isso aqui é segredo, sabe assim, essa dificuldade, especialmente as empresas maiores. Tá. Eu percebi muito isso ao longo da minha carreira, assim, a gente buscando, sabendo que a empresa está tocando um projeto mega diferente, que a gente gostaria de contar, mas não, agora não é o momento para o negócio, agora talvez daqui para frente. Aí para frente já passou, já tem outras coisas que tomaram aquele espaço, sabe? Então eu acho que além da dificuldade de abraçar essas oportunidades que tu tem no marketing e na própria comunicação da empresa, né? Tu tem isso, assim, tu tem essa dificuldade do negócio, que eu acho que ele poda em alguns momentos. Legal. Deixa eu tentar trazer um exemplo mais fácil, que aconteceu assim, ali em 2020, né? Uma empresa de tecnologia desenvolveu um projeto dentro de uma indústria, né? A gente trabalhou toda a comunicação daquilo ali e eu estava fazendo a questão da assessoria de imprensa, né? Que é levar aquela informação para a imprensa e ver de que forma a gente conseguiria trabalhar aquilo, divulgar aquilo. Nossa, a imprensa se interessou, começou a surgir, não, vamos trabalhar. E aí fomos avançando naquele processo. De repente, estava tudo negociado, ia sair matéria, ia ter... Aí a indústria em que essa tecnologia foi, né, estava aplicada, né, não, nós não queremos mais participar de nenhuma divulgação, porque não é o momento da gente divulgar. Daqui talvez uns 6 meses a gente queira divulgar. Foi super difícil administrar com todo mundo que eu já tinha trabalhado a pauta e que estava super interessado. Gerou uma expectativa enorme. Gerou uma super expectativa, mas tinha uma questão de negócio ali. Uhum. E essa questão de negócio nem veio para mim, né? O claro. que é o detalhe do negócio, mas eu entendi que havia algo ali
não sei, né, que era importante para aquela indústria. E aí a gente acabou tendo que, vamos deixar, tal. Obviamente que 6 meses depois ninguém mais se interessa por aquela pauta, porque aquela pauta já foi o momento dela, né? Então, nesse ponto que eu te digo, assim, e ao longo da minha trajetória, eu tenho vários exemplos como esse. Então eu acho que o negócio ele impacta muito também. Interessante, porque na escola do empreendedorismo se fala muito do go to market, né? O mais rápido possível você chegar no mercado. O time to market, né? O mais rápido possível você chegar no mercado. E aí a gente vê ainda que tem gente tropeçando nesse tempo de chegar no mercado, né, Tânia? Eu acho que isso já mudou bastante. Melhorou. De alguns anos para cá, a gente percebe que, especialmente aí falando de empresa de tecnologia, cada vez menos. Mais maturidade, eu vou chamar assim, quando a gente fala de estratégia de comunicação e marketing. Justamente por saber que esse time ele é super relevante para você sair à frente nos negócios, né? Então, o que a gente percebe muito é isso, que às vezes tem empresas que são gigantes da tecnologia, mas o time de marketing às vezes não está tão maduro nesse processo, desse entendimento, né? Mas, de novo, a gente percebe que é uma frequência cada vez menor. Porque quando tem um time que tem uma estratégia muito clara, muito definida, tudo isso acaba acontecendo de forma muito mais fluida, junto com a assessoria de imprensa, junto com o time de marketing. Mas isso que tu está trazendo, assim, é até algo que eu não trouxe, né, mas que é fundamental. Quando a empresa tem uma área de comunicação, uma área de marketing, que estão muito alinhadas até, né, porque elas precisam trabalhar juntas, Com certeza. né, e que são estratégicas, né? Quando ela não está lá, simplesmente para estar lá, ela é estratégica para o negócio. Aí tu tem um direcionamento, porque daí nunca teria vindo um direcionamento para mim, por exemplo, trabalhar